a segunda morte de espíritos desencarnados. Esse termo encontramos até mesmo na Bíblia. Qual a diferença entre a segunda morte, que é considerada uma tragédia espiritual na trajetória de um ser, e um outro tipo de acontecimento que contém uma semelhança, mas que, diferentemente, caracteriza uma grande conquista espiritual? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E o apóstolo João, após a morte de Jesus, quando estava na ilha de Patmos, ele escreveu o livro Apocalipse, onde ele relata que teve uma série de arrebatamentos espirituais. Ele escreve justamente isso, que foi arrebatado em espírito. Provavelmente ele teve projeções da consciência, projeções astrais, teve visões, estados alterados de consciência, onde algumas coisas lhe foram mostradas. E ele escreveu esse livro que contém muita simbologia, inclusive sobre o futuro do planeta Terra. No capítulo 20 do Apocalipse, João escreveu: "E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Mas então, o que é, afinal, essa segunda morte? Já que João falou numa linguagem simbólica. Nós conhecemos cada vez mais a fisiologia do nosso corpo físico. Ensinamentos espirituais têm trazido como ocorre o processo da desencarnação. Mas é importante entendermos que após a desencarnação, continuaremos nos expressando por meio de um corpo. Temos o nosso corpo espiritual. Allan Kardec chamou de perispírito, outros chamam de corpo astral, de psicossoma. E o perispírito tem várias camadas, digamos assim. Temos corpos mais sutis. Ao deixarmos este corpo físico, utilizaremos o nosso corpo astral. Mas temos ainda o nosso corpo mental, nosso corpo búdico e o corpo átmico. Mas falando no corpo astral, ele possui faculdades diferentes das faculdades do nosso corpo físico. Dentre essas características, temos a expansibilidade, a luminosidade, a tangibilidade. Mas vamos destacar uma das principais características do corpo espiritual, que é a sua mutabilidade, a sua plasticidade. Nosso corpo espiritual, ele tem o poder de se moldar, de se transformar de acordo com a emanação mental do ser. Inclusive é até comum espíritos que querem nos enganar tomarem formas diferentes do que eles realmente são, para se fazerem passar por outras pessoas ou para nos assustar. Nem todos os espíritos têm essa habilidade. E tem algo que eles não conseguem enganar, que é a energia que eles emanam, que está diretamente ligada ao teor das suas intenções. E é por aí que podemos reconhecê-los. E essa propriedade da plasticidade do nosso corpo espiritual é muito importante, porque o que será que acontece com espíritos que estão em total desequilíbrio mental? É claro que o seu perispírito vai refletir isso. No livro Libertação, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, no capítulo 6, André Luiz narra uma visita que ele fez a uma cidade localizada nas zonas umbralinas. Temos um vídeo aqui no canal sobre isso, que eu vou deixar no card. E o instrutor Gúbio explica para André Luiz, nesse capítulo 6, sobre a chamada segunda morte. Espíritos que perderam o seu corpo astral por conta de desequilíbrios emocionais e psíquicos, e assim se manifestavam apenas em seu corpo mental. André Luiz estava observando a conversa entre duas mulheres daquela cidade umbralina. Uma delas, inclusive, estava encarnada, projetada durante o sono físico, e parecia receber ordens, como se fosse uma hipnose.
da outra desencarnada, dizendo o que ela deveria fazer quando retornasse ao corpo físico. E diz André Luiz: reparei que, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano, e variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo mental das personalidades em movimento. Grande número de entidades transportavam essas esferas vivas, como que imantadas às irradiações que lhe eram próprias. Então esse livro, cuja primeira edição é de 1949, trouxe esta informação sobre espíritos que perderam a forma perispiritual, houve uma degeneração da forma, perdendo o seu corpo astral e se manifestando ainda no seu obscuro corpo mental. Mas não houve uma involução, não houve um retrocesso evolutivo, houve apenas um retrocesso na forma, mas tudo que eles já aprenderam continua ali. Esse processo de ovoidização geralmente ocorre com espíritos que cometeram grandes erros perante a lei divina e se fixaram, após a desencarnação, numa espécie de monoideísmo, fixados mentalmente em quadros de culpa, de ódio ou vingança. Então, o ser fica tão fixado nessas ideias que ele para de gerar as energias mentais necessárias que mantêm a coesão molecular do seu corpo astral, que assim, gradativamente, perde a forma. A maioria dos seres que está nessa condição nem tem consciência de que está assim, tamanho o seu alinhamento da realidade. E muitos desses seres acabam sendo utilizados por inteligências perversas em processos de obsessões complexas. Eles podem ser aproximados da aura de suas vítimas. É claro, pessoas que dão sintonia, que dão abertura para esse tipo de situação, em quadros obsessivos muito tristes. Mas com certeza ninguém fica nessa condição eternamente. Chega um momento em que todos esses espíritos são resgatados e encaminhados para equipes especializadas no mundo espiritual, equipes muito amorosas, que vão trabalhar para ajudar aquele espírito a reconstruir o seu corpo astral. Segundo Gubbio, o instrutor de André Luiz, ele esclarece que o caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da Terra ou em outros setores de vida congênere. Após muitos tratamentos complexos no mundo espiritual, esses espíritos geralmente são encaminhados para gestações, porque na câmara de materialização, que é o útero materno, ali gradativamente, em gestações que nem sempre chegam ao final, muito gradativamente eles vão reconstruindo o seu corpo astral. Mas de qualquer forma é um caminho muito longo para que um ser supere essa condição. E o instrutor Gubbio pondera com André Luiz que às vezes acontece de um espírito cair na condição de ovoide por erros graves cometidos em apenas uma encarnação. E ele diz para André Luiz: consegue conceber o valor de uma existência terrestre? E André Luiz, que estava muito impactado com aquela revelação, logo lembrou das palavras de Jesus: andai enquanto tendes luz. E por falar em luz, há um outro tipo de processo que ocorrerá com todos nós. Todos chegaremos a um ponto da nossa evolução em que deixaremos o nosso corpo astral também para nos manifestarmos apenas em corpo mental. Mas isso só vai ocorrer quando estivermos totalmente libertos de qualquer influência da matéria, com controle total das nossas emoções. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na pergunta 186, Espiritualidade Maior, esclarece que o perispírito,
nos mundos superiores se torna tão etéreo que é como se ele não existisse. Tal é o estado de espíritos puros. Quando chegamos nesse patamar, não precisaremos mais reencarnar em mundos tão densos como esse. E o instrutor Gubbio, no capítulo 6, fala sobre isso para André Luiz. Ele lembra sobre companheiros que perderam o corpo espiritual atingindo planos mais altos. Ou seja, espíritos que agora se manifestam apenas em corpo mental. Corpo mental, que além de todas as características do corpo astral, ele tem outras ainda mais interessantes. A plasticidade é muito maior, você pode tomar a forma que ele quiser e desejar, e a capacidade também de se deslocar na velocidade do pensamento para onde quiser. E esse é o destino que nos aguarda, uma vida sem qualquer tipo de limitação, onde tudo será possível, onde com o seu pensamento você plasmará o que quiser, quando quiser. Por isso que precisaremos treinar para disciplinar o nosso pensamento. Imaginem vocês se desde já tudo que nós pensássemos se materializasse. Eu acho que isso ia gerar um pouco de confusão aqui nesse meio que a gente ainda vive. Na verdade, os espíritos que já vivem em corpo mental, em planos mais sutis de existência, eles vivem de uma forma que nós ainda não compreendemos, porque ainda nos referenciamos pela realidade que nós conhecemos. Esses são temas bem complexos que nós com certeza visitaremos outras vezes. É importante para quem se interessar buscar outras fontes. Eu sempre deixo também os livros citados aqui na descrição dos vídeos. Vou deixar na tela final 2 vídeos, um deles sobre o umbral e espíritos que não fizeram mal a ninguém, mas acabaram sendo atraídos para essa região. O umbral está cheio de espíritos que não fizeram mal a ninguém. E outro vídeo que fala sobre um espírito que sentiu inveja de outro ser por não ter a mesma luz em seu perispírito. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!